Versículo de número 51. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor Jesus. Agradeço a Deus por essa oportunidade, mais uma oportunidade que Deus nos concede de estarmos na presença do Senhor Jesus. E é sempre bom podermos compartilhar a palavra do Senhor, sentir a presença do Senhor. Eu sei que Deus falará aos nossos corações nessa noite. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Está escrito: e eis que eu vou lhes revelar o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos ao Senhor nessa noite. Grandioso Deus e eterno Pai, estamos aqui, Senhor Deus, na Tua presença para Te louvar, para bendizer e glorificar o Teu santo nome. Agradecemos a Ti, Senhor, por essa oportunidade, por esse privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos na Tua casa, na Tua presença, para sentirmos, Senhor Deus, o toque do Espírito Santo em nossas vidas. E nessa noite nós pedimos uma palavra, Senhor, que venha falar aos nossos corações nessa noite, de acordo com a nossa necessidade, e que o temor do Senhor esteja em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém. Podem aceitar, aplaudindo o nome do Senhor. Uma das imagens mais frequentes que nós encontramos nas Sagradas Escrituras, cujo significado é bastante amplo. E claro que o nosso objetivo nessa noite não é falar sobre cada um desses significados, mas gostaria apenas de enfatizar algum deles, para que nós possamos entender por que Deus, de todos os instrumentos que Ele poderia usar no arrebatamento da igreja, por que Ele usa uma trombeta? Você já parou para pensar? Por que a imagem de uma trombeta para ser utilizada no arrebatamento da igreja? É importante nós, antes de tudo, fazermos uma distinção, porque a Bíblia fala muito sobre trombetas, e principalmente quando se fala dos últimos tempos e dos últimos acontecimentos. Aqui no texto de 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo está falando a respeito de uma última trombeta. Mas é importante que você não venha confundir essa última trombeta que Paulo está falando com aquelas 7 trombetas que você encontra no livro de Apocalipse. Por quê? Porque Paulo ele está escrevendo a respeito de um acontecimento, e João está escrevendo por sua vez a respeito de um outro acontecimento. Essa trombeta que Paulo está falando, que é a última trombeta, não é a última trombeta das 7 trombetas que você encontra em Apocalipse. Por quê? Porque as 7 trombetas que são tocadas em Apocalipse não estão relacionadas à igreja. Até esse ponto, a igreja já não estará mais na terra. Porque a partir do capítulo 4 de Apocalipse, tudo aquilo que é escrito a partir de então, nada está se referindo à igreja, mas somente às pessoas que permanecerem para a tribulação. Então, se você está com medo das 7 trombetas, mas você é crente, você está com medo à toa, porque isso não é para você. Isso é para aqueles que ficarem.
Você não deve estar preocupado com as 7 trombetas de Apocalipse. Você deve estar preocupado com o ressoar da última trombeta da qual Paulo está falando, aonde os mortos irão ressuscitar e os vivos serão transformados. Mas por que então que Paulo utiliza a expressão última trombeta? É porque esta é a última trombeta que representa a última trombeta que será tocada na era da igreja. Significa dizer que quando tocar esta trombeta que Paulo está falando, a era da igreja aqui na terra cessou. O que vem depois disso é somente para as pessoas que ficarem. É por isso que Paulo utiliza a expressão a última trombeta. Por quê? Porque de todas as trombetas que são tocadas, eu vou mostrar a você nessa noite que Deus ainda continua tocando trombetas hoje. Dentre elas, esta será a última e definitiva que irá separar aqueles que servem a Deus daqueles que não servem. Quantos estão entendendo? Digam amém. Amém. Um dos propósitos da trombeta é para chamar a atenção. Quando uma trombeta ela era tocada, ela tinha como objetivo chamar a atenção, seja para chamar a atenção do povo. No Antigo Testamento, quando a trombeta era tocada, era para um ajuntamento, ou seja, o povo de Israel tinha que se reunir para cultuar e celebrar uma festa ao Senhor. Ou seja, o propósito era chamar a atenção. Quando os soldados de um exército estavam se preparando para uma batalha, a trombeta que era tocada ou soada era para chamar a atenção, dizendo que os soldados, está na hora de vocês se aprontar. Mas só que o que é interessante é que esta trombeta, na qual está se referindo, não é uma trombeta para chamar a atenção dos homens para si mesmo, e muito menos chamar a atenção de homens para outros homens, mas é para chamar a atenção e mostrar aquele que está rasgando os céus para vir buscar a sua igreja. Por que eu estou falando isso? Eu estou dizendo que o personagem principal do arrebatamento não será a igreja que estará subindo maravilhosamente até os céus. Não, a trombeta é para chamar a atenção, para que todo olho veja aquele que está rasgando as nuvens e tocando a trombeta e dizendo: vinde benditos de meu Pai para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque naquele dia, essa trombeta que será tocada tem como principal objetivo não chamar a atenção para você, mas é chamar a atenção para Ele. Porque hoje nós vivemos numa época em que os homens, a cada dia que se passa, eles querem somente chamar a atenção para eles querem ser o foco, eles querem ser a imagem principal que é mostrada. Não, nesse culto aqui a imagem principal é o pregador, sou eu. Não, aqui nós não estamos para chamar a atenção de nós mesmos. Quando você faz a obra de Deus, você não está para chamar a atenção de si mesmo. Quantas pessoas hoje brigam, quantas pessoas hoje inventam histórias, quantas pessoas hoje estão se rasgando, se batendo, brigando porque querem chamar a atenção para si. Nesse dia, Deus irá acabar com essa história, Ele irá se levantar e dizer: ei, a atenção aqui não é para vocês, a atenção aqui é para aquele que está sentado no trono, é para Ele que deve ser a atenção, é para Ele que o olho precisa olhar, é a Ele a quem todos devem reverenciar, porque a glória pertence a Ele. Aleluia. A trombeta de Deus é para aqueles que não gostam de tocar trombetas. Vou dizer de novo: a trombeta de Deus não é para aqueles que gostam de tocar trombeta. Por que eu estou falando isso? Lembra o que Jesus falou em Mateus capítulo 6, versículo 2? Quando você der a sua esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade eu lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Não fique chamando a atenção para você mesmo.
Não fique querendo mostrar que você é o foco, que você é a pessoa principal. Ele diz, olha, quando vocês forem fazer qualquer coisa para Deus, não fique dizendo, eu faço isso para Deus, eu já fiz isso, eu oro tantas e tantas vezes, eu oro tantas e tantas horas, eu faço isso para Deus, ninguém faz como eu faço. Quando eu estou fazendo, irmão José, pode sair da frente, porque ninguém faz que nem eu, ninguém canta como eu, ninguém evangeliza como eu, ninguém prega como eu, estão tocando trombeta à toa, porque a glória e a presença e o foco não são para nós, mas são para Deus, porque é Ele quem faz todas as coisas. Se você prega, é Ele que está pregando. Se você está cantando, é Ele que está transmitindo a graça através de você. Não é para chamar a atenção para você. Jesus vai dizer que João Batista, de todos os homens nascidos dentre as mulheres, ninguém era maior do que João. Mas sabe por que ninguém era maior do que João? João não gostava de tocar trombeta. Quando ele via que as pessoas estavam dando muita atenção para ele, ele dizia, ei, peraí, o foco não é esse, vocês estão olhando muito para mim, eu não quero chamar a atenção para mim. Enquanto ele estava sentado com 2 discípulos, e lá vinha Jesus em direção a eles, ele diz, ei, parem de olhar para mim, parem de me bajular, é para vocês olharem para aquele que está vindo ali está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu não preciso falar das coisas que eu faço para Deus, até porque as coisas que eu faço para Deus não é eu que faço, é Ele que está fazendo em você. Eu havia pregado uma outra ocasião em que tudo aquilo que é encontrado de bom em você não é teu, não vem de você, não. Martinho Lutero, ele disse uma coisa muito interessante. Ele diz, olha, se você olhar alguma coisa ruim na minha vida, saiba que é eu mesmo, esse aí é eu. Agora, se você olhar alguma coisa boa na minha vida, saiba que não sou eu, mas é Ele que está fazendo isso. Não tem por que você se gloriar, não tem por que você tocar trombeta. Todas as coisas boas que você faz, é Ele que está fazendo em você. É isso que significa o que Paulo disse, eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E este viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Tudo isso é Deus que está fazendo em você. Não tem por que você se orgulhar, não tem por que você chamar a atenção para você. O foco principal é Ele. Aplaude o nome do Senhor Jesus. Mas é para chamar a atenção de pessoas que já estão atentas. Essa trombeta que Paulo está falando, não é Deus dizendo, ei, para se preparar, minha gente, está na hora da gente ir. Não. Essa trombeta já é para avisar quem já está atento. É como uma trombeta que é tocada para soldados que já estão esperando pela guerra. Quando a trombeta toca, o exército, ele já está com a espada aqui do lado, ele já está com o escudo aqui. Quando ele escuta a trombeta, ele só faz colocar a sua armadura, pega a sua espada e já vai pronto. Significa dizer que quando Deus soar a trombeta para buscar a sua igreja, Ele não vai estar avisando você, ei, bora lá, minha gente, bora mexer, bora se preparar, começa a arrumar as coisas que estão faltando. Ei, aquelas outras virgens, elas foram inventar de fazer isso, quando ouviram que o noivo estava vindo, bora se aprontar, bora se deixar. Resultado, elas ficaram para trás, e somente aquelas que já estavam com suas vasilhas cheias da presença do Espírito, foi que estavam lá prontas para receber o noivo que vinha ao seu encontro. É para quem está atento. Irmãos, um dos grandes problemas do nosso meio é a falta de percepção das coisas de Deus. Muitas pessoas andam desatentas, muitas pessoas andam desapercebidas. Por que isso é importante nós analisarmos? Porque, irmãos, para alguém perder a presença de Deus, ele não percebe quando perde a presença de Deus. Por isso que eu estou falando sobre o fato das pessoas não estarem atentas.
Lembra de Sansão? Quando Dalila tirou aquilo que dava força a Sansão, ela disse: olha, os filisteus, eles estão vindo aí. Aí sabe o que Sansão disse? Ele disse: eu vou me levantar e eu vou sair como das outras vezes. Ele achava que ele era o cara, ele achava que ainda tinha força, mas a Bíblia vai dizer, ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. Por que é importante essa observação? Porque quando alguém recebe Deus, quando alguém recebe a presença de Deus, não tem como não notar, irmão José. É perceptível quando alguém recebe o Espírito Santo. É perceptível quando alguém é cheio da presença de Deus. Você olha para o rosto dele, você vê um brilho da presença de Deus. Você olha a Deus nas suas atitudes. Não dá para passar despercebido quando um servo cheio do Espírito Santo está passando. Mas quando alguém perde a presença, ele não percebe. É por isso que eu estou falando de você estar atento, porque talvez você já perdeu a presença de Deus e nem notou ainda, e nem prestou atenção ainda, porque quando você recebe, você percebe, mas quando você perde a presença de Deus, dificilmente nós percebemos que estamos perdendo a essência da presença do Senhor. É por isso que Davi, ele faz a seguinte oração: Senhor, sonda-me e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Sabe o que ele está dizendo? Ele diz: Senhor, eu sei que muitas vezes eu posso passar despercebido, fazendo coisas que não é para mim fazer, mas eu estou aqui pedindo, Senhor, não deixa que eu perca a percepção da tua presença, não deixa eu perder a sua presença, Senhor. Quando Davi pegou na sua oração do Salmo 51, a maior preocupação dele não era: Senhor, eu vou perder meu reinado, Senhor, eu vou deixar de ser rei. Ah, Senhor, estava tão bom aqui. Não, ele não estava nem preocupado com isso. Na sua oração do Salmo 51, ele diz: Senhor, não retires de mim a tua presença. Eu posso perder o meu reinado, mas não tire de mim a tua presença. Eu posso perder as coisas que eu tenho, mas não tira de mim a tua presença. Essa precisa ser a sua maior preocupação. Esse era o problema da geração de Noé. Jesus disse: pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos, assim será também a vinda do Filho. Algumas pessoas, ao olhar para esse texto, vão imaginar que o grande problema da geração de Noé, porque a Bíblia diz que eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento. O que está o problema aí? A gente come, a gente bebe, a gente não come e não beber, a gente morre, a gente se casa, a gente se dá em casamento. Por que Jesus está falando sobre isso? O grande problema não foi isso. O problema da geração de Noé não foi porque eles estavam comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento. Não, o problema é encontrado no versículo 36, 39, no capítulo 24, quando ele disse: não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos os filhos. Qual foi o grande problema aqui? Falta de percepção. Eles não estavam percebendo. Eles estavam vivendo a sua vida comum, diária, normal, mas só que eles não estavam percebendo, eles não estavam notando, eles não estavam percebendo o que estava acontecendo. E dessa forma, hoje muitas pessoas se encontram nesse estado. Estão vivendo suas vidas rotineiras, mas não estão percebendo o que eles estão perdendo. Eles não estão percebendo o que eles estão deixando de ganhar por estar na presença do Senhor. Eu preciso dizer uma coisa a você nessa noite: tenha cuidado com a sua rotina. A rotina é boa, mas ela pode ser perigosa. O que é a rotina? A rotina significa dizer você fazer as coisas no automático. É quando você está no modo automático.
Eu vou para a igreja, eu oro, o pastor manda eu levantar a mão, levanto, o pastor manda eu orar, eu oro, o pastor manda eu abrir a Bíblia, eu abro a Bíblia, o pastor manda eu cantar, eu canto, o pregador diz para mim dar glória a Deus, eu dou glória a Deus. Está só no automático, é só isso, ele é movido pelo automático, já está na rotina, e ele acha que as coisas estão bem, ele acha que as coisas estão ok. Ei, você não pode viver no automático, tenha cuidado com a rotina. A vida cristã pela qual Jesus chamou você não é uma vida de rotina, não é uma vida rotineira, mas é uma vida de novidade. Paulo está dizendo: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Deus está chamando você para viver uma novidade de vida. Quando você vive na rotina, você está fazendo as coisas que você faz na igreja, mas você não sente mais a presença de Deus como você precisa sentir, e você acha que as coisas estão bem porque você vem para a igreja, você acha que as coisas estão bem porque todo domingo você está aqui cantando com os irmãos, se alegrando com os irmãos e pulando com os irmãos, mas você não consegue ver algo de novo. Sabe quando você não está vivendo rotina? É quando você faz todo dia a mesma coisa para Deus, mas parece que você está fazendo coisa nova todo dia. Irmão, todo dia a gente está orando, mas parece que é como se fosse a primeira vez. Todo dia, irmão, eu pego a minha Bíblia para ler, mas todo dia eu estou lendo Gênesis de novo Gênesis capítulo 1. Mas Deus fala ao meu coração, eu ainda sinto Deus falando comigo. Isso representa que você não está vivendo só uma rotina, mas a novidade de vida que Deus está chamando para você viver. De novo, o livro de Mateus, você já está na rotina. De novo, o culto de oração, você está na rotina. De novo, escola dominical, não aguento mais, irmão Joseni, toda vez mandando mensagem, bora para a escola dominical, você está na rotina já. De novo, culto de domingo, você já está na rotina. Mas só que Davi, ele não vivia na rotina, ele sempre estava no tempo, mas ele dizia: eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mais uma vez eu vou para a escola dominical, mais uma vez eu vou para o culto de oração, porque eu sempre vou sentir algo novo, algo que eu nunca senti, algo que eu nunca experimentei. É para esse tipo de vida que Deus está chamando você. Novidade. Já na hora de sairmos da rotina. Mas aí uma coisa interessante é que Paulo está dizendo que a trombeta não é só para chamar a atenção de pessoas que já estão atentas. A trombeta é para chamar a atenção de mortos. Ele diz: quando soar a trombeta, aqueles que estiverem mortos, eles ressuscitarão. A trombeta de Deus é para chamar a atenção dos mortos. Deus, ele sempre chama o homem ao arrependimento. Por que eu falei para vocês que Paulo está dizendo que aquela é a última trombeta da era da igreja? Porque você sabia que todo dia Deus está tocando uma trombeta. Todos os dias a trombeta de Deus, ela está tocando. Sabe o que é isso? É a mensagem de Deus no seu coração. Glória a Deus. Todo dia, quando Deus está falando com você, Ele está tocando uma trombeta, dizendo para você: está na hora de você se despertar. Em Apocalipse, João vai dizer que a voz que ele ouviu de Deus era como uma voz de trombeta. E esta voz de trombeta, todos os dias ela está batendo na porta do seu coração. Todos os dias Deus, ele tem chamado você ao arrependimento. Todos os dias Deus, ele tem procurado te alertar através dos seus servos, através dos profetas, através da sua palavra. É Deus que está tocando ainda a trombeta. Glória a Deus. Existem duas chamadas de mortos que Deus faz. Essa que ele está falando não é a primeira, porque hoje Deus está chamando pessoas mortas. Essa trombeta que é a palavra de Deus que está soando, é Deus que está chamando pessoas mortas para a vida. Efésios capítulo 5, versículo 14, Paulo vai dizer o seguinte: por isso é o que se diz: desperta você que está dormindo, levanta-se dentre os mortos e Cristo iluminará.
Mas o que é interessante o que Paulo está falando aqui. Ele diz: desperta você que está dormindo. Levanta-te dentre os mortos. Se você faz uma pergunta, quem é que fala para mortos? Parece loucura você falar para gente morta. O morto não vai me ouvir. Por que Paulo está dizendo: olha, vocês que estão mortos, está na hora de vocês despertar do soninho de vocês? Mas a pessoa está morta. Quem é que fala para os mortos? Mas, irmãos, quando nós olhamos nas Escrituras, nós aprendemos que ninguém está tão morto a ponto de não poder ouvir nada. Vou dizer de novo: ninguém está tão morto a ponto de não conseguir ouvir nada. Você lembra de Lázaro? Lázaro estava morto há quantos dias? 4 dias ele estava morto. Aí de repente aparece um homem chamado Jesus. Já 4 dias já era bastante tempo para uma pessoa que estava morta. Ele chegou e disse: Lázaro, ei Lázaro, vem para fora, Lázaro, vem para fora. Mas Lázaro estava morto. Como é que alguém chama o morto para fora da sepultura? É porque Jesus está ensinando uma lição. Ninguém está tão morto a ponto de não conseguir ouvir a voz de Deus. Ele disse: Lázaro, vem para fora. Você lembra do profeta Ezequiel, no capítulo 37, versículo 4? Profetiza para quem? Ossos. Aí a situação é pior. Ele não está morto há 4 dias, não. São ossos. Já estão lá há anos. Anos aqueles estão mortos. Mas aí, de repente, Deus dá uma ideia para ele. Ele diz: olha, Ezequiel, eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou te ensinar uma lição. Alguém pode estar morto há muito tempo. Já pode estar somente ossos. Já estão secos. Mas você vai levantar a sua voz hoje e vai dizer: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Talvez você possa estar achando que já está morto espiritualmente. Já faz anos e anos em que você já não ouve. Mas entenda uma coisa: Deus está falando com você. Ele diz: você pode ainda ouvir a minha voz. Não interessa quanto tempo faz. Ouça a minha voz nessa noite. Aquele que está morto, ele perde todos os sentidos, menos a sua audição. Morto pode ver, morto pode falar, mas ele pode ouvir. Lázaro ouviu, os ossos secos ouviram. E aquele que está morto em seus delitos e pecados, ele ainda pode ouvir a voz de Deus falando aos seus corações. Ele ainda pode falar aos corações. Porque alguém que está morto espiritualmente, ele pode estar cego como os fariseus. Os fariseus, Jesus estava fazendo um milagre na frente deles. Aí eles chegaram com Jesus e disseram: ó, mestre, faz um sinal para a gente. Eles não estavam vendo nada. Mas como é que Jesus chamou a atenção deles? Através da sua mensagem. Ele diz: vocês, eu não vou fazer sinal para vocês, não. Eu não vou mostrar nenhum sinal para vocês, a não ser a do profeta Jonas. Mas eu vou falar para vocês. E ele pregou para eles, porque ele entendia que mortos não veem, mortos não falam, mas eles conseguem escutar a voz de Deus. Glória a Deus. Quem está morto no seu pecado, ele ouve a mensagem do Evangelho. Quem está morto fisicamente, ele pode ouvir a voz de Jesus. Mas quem morreu em Cristo, ele vai ouvir também. Mas é o soar e o toque da última trombeta. Se você morreu para os seus pecados, você também ouve. Vai ouvir Deus chamando você para viver uma eternidade com a sua glória. Se coloque de pé nessa noite. Não esteja enxergando hoje. Talvez hoje você já não consiga falar, mas eu sei que você pode me ouvir hoje. Eu sei que você pode ouvir o que eu estou falando. Eu sei que você pode ouvir Deus falando com o seu coração. Eu sei, essa mensagem é para você, sim. Você pode estar pensando: não, mas essa mensagem é para você. Porque você pode estar pensando: já faz tanto tempo que eu não faço nada para Deus. É para você essa mensagem. Você ainda consegue ouvir. Você ainda consegue ouvir Deus falando com você. Você ainda consegue ouvir a voz de Deus todos os dias falando ao seu coração. Sabe quando o irmão Josemir está cobrando a gente para estar na escola dominical? É Deus que está falando ainda. Quando o pastor está lá todo dia, vocês têm
que ir para a igreja. Vocês têm que adorar. É Deus que está falando com vocês todos os dias. Talvez você possa estar como morto-vivo, mas você ainda está ouvindo a voz de Deus falando: ei, está na hora de você se levantar e fazer alguma coisa para Deus. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Já está criando poeira, você ainda pode ouvir a voz de Deus. Os ossos já estão espalhados, não dá para juntar, dá sim, só é ouvir a voz de Deus. Se você está somente como ossos espalhados, você já não sabe o que fazer, você já não sabe como juntar, você não sabe como restaurar. Quem disse que é você que vai fazer a restauração? Você só precisa ouvir a voz dele, que ele vai fazer a restauração por completo. É ele que transforma, é ele que dá vida, é ele que traz a ressurreição. É através da sua palavra que todas as coisas são feitas. Lucas capítulo 21, 34, ele diz: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vocês repetidamente. Ele diz: cuidado com as coisas dessa vida, porque elas podem sobrecarregar o teu coração. Cuidado com as preocupações desse mundo, porque elas podem sobrecarregar, elas podem te deixar pesado. Quem está pesado consegue ser rápido. Quando você está com os quilos a mais, você não consegue ser muito rápido, né? Você não tem muita agilidade. Muita gente está atento para os sinais, dizendo: olha, Cristo está voltando, mas ele está pesado ainda. Consequências do pecado. Quanto mais eu vou cometendo pecados na presença de Deus, e mais eu vou me tornando pesado. E quando eu me torno pesado, eu fico lento. E o arrebatamento de Deus é evento rápido. Quem está lento fica para trás. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vida do Filho do Homem, rápido. Então, se tem peso, está na hora de você descarregar. Se você está com peso no seu coração, está na hora de você deixar isso aí. Porque o arrebatamento da igreja é um evento rápido. E você tem que estar levinho. Você tem que estar leve. Hebreus vai dizer o seguinte: livremos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós. E está na hora de nós agora corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Ele está dizendo: está na hora de você se livrar do peso do pecado que está fazendo com que você ande a passos curtos na presença de Deus. Está na hora de você se livrar desse peso, porque ele está dizendo: você não vai conseguir correr até o alvo se você estiver pesado. Ele diz: o pecado se apega tão firmemente a nós. Irmão, quando o pecado ele pega você, ele não quer te largar, não. Deus vai dizer: ele segura forte, ele se apega firme, ele não quer soltar você. Mas ele sabe como é que a gente consegue? Enquanto o pecado está querendo se agarrar a você, está na hora de você se agarrar a Cristo e vir para o altar e dizer: Senhor, o pecado é pesado demais, mas eu entendo, Senhor, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não há pecado que eu não perdoe. Todo peso, onde abundou o pecado,
Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Se tem alguém em nosso meio, é o momento de você correr para Jesus. Aleluia. Você ouviu uma mensagem da palavra suficiente para você acreditar e correr para Jesus agora. Caso você está aqui sentindo no coração essa transformação, Ele perdoa. Aleluia. Ele cura. Ele liberta. Oh, superabundou. Aleluia. A graça do Senhor está com Jesus. Que não perdoou. Oh, aleluia. Aleluia. Se você sente o desejo, vai para frente agora.